continuar no mesmo tema, mas mudando um pouquinho o caminho, porque eu coloco mais uma pessoa na nossa conversa, que é o advogado Eli Cohen, que é uma das pessoas, um dos advogados que ajudou, então, a trazer a investigação desse caso, ajudou a desvendar essa fraude do INSS. Oi, doutor Eli, o senhor me escuta? Sim, escuto. Muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Boletim Metrópolis. Doutor Eli, para quem está nos assistindo, eu queria que o senhor explicasse como começou esse processo aí do seu lado. Como é que você acabou descobrindo essa farra do INSS, esses descontos indevidos, e qual o caminho que o senhor acabou tomando nesse sentido? Bom, tudo isso começou por volta de 2021, quando alguém um gestor de uma dessas entidades, dessas associações, me procurou no sentido de entender por que eles estão tendo, por que eles tinham tantas adesões em tão pouco tempo e que ninguém dava nenhuma explicação para ele, assim, assado. E ao primeiro momento não me interessou muito, para te falar a verdade, porque envolviam grupos muito importantes, o próprio grupo da THG, e eu entendia que tudo isso era fruto de competência. Mas quando eu comecei a olhar com um pouco mais de cuidado, eu realmente não demorei mais do que 20 minutos para verificar que se tratava de uma fraude endêmica. E ao contrário do que o nosso amigo acabou de falar, o repórter, eu esqueci o nome agora, mas de qualquer forma, ele disse, olha, eu posso garantir uma coisa para vocês, que todos os sindicatos e todas as associações, todos eles se utilizam dessa fraude. E isso é muito fácil de ser identificado. É só, por exemplo, requisitar para os sindicatos, inclusive do irmão do Lula, qual que é o índice de sinistralidade que eles têm. Ou então pedir para que eles demonstrem as apólices das 400 ou 500 mil adesões, ou no caso desse sindicato onde envolve o irmão do Lula, que eu não tenho absolutamente nada a ver especificamente com essa investigação, mas, por exemplo, o número de apólices. E o fato e o envolvimento do irmão do Lula não é no fato administrativo. Simplesmente pelo fato de ele ser diretor, ele já está envolvido. Veja, se ele é um dos diretores do sindicato. Mas eu não gostaria de falar sobre isso. Sobre a questão da AMBEC, da UNSBRAS e da SEBAP, que foram realmente os alvos da nossa investigação, nós fizemos algo que deixou bem diferente do resto das outras investigações. Porque o Ministério Público, até agora, sempre, desde 2010, ao contrário do que dizem que esse golpe começou no governo Bolsonaro, não é verdade. Esse golpe começou em 2008 com crédito consignado. E era o mesmo modus operandi, só que naquele conta do aposentado, sem o aposentado ter pedido nada. E aí ia descontando os valores mensais. Nesse caso, eles vendem um suposto pacote de benefícios de seguro, que na verdade também não existe. Os seguros até existem, mas como o aposentado não tem sequer conhecimento que paga isso, é claro que ele não vai usar, ele não usa. Então, o lucro ele é total. Mas foi assim que começou tudo. E o Metrópole foi o único meio jornalístico que me ajudou nesse sentido. Não seria certo que você está tentando nesse sentido de fazer com que as autoridades tomassem algumas providências. Porque antes do Metrópolis, eu peticionei para todos os órgãos, Polícia Federal, CGU, TCU, até para o Congresso, Polícia Civil, e ficavam todos eles ali, aguardando sei lá o quê, sentado em cima. Foi quando o Metrópolis começou realmente a divulgar a farra do INSS que todos se mexeram. A real é essa.
Essa é a história que começou a nossa investigação e continua. E ela continua. Fábio, você tem alguma pergunta para o doutor Eli? Oi, Sinela. Doutor Eli, boa tarde, prazer falar com o senhor. Boa tarde. Doutor Eli Coy, ele atuou nessa investigação de 3 entidades, né, que depois a gente foi descobrindo, embaixo desses documentos que, inclusive, ele arrecadou, né, de que pertenciam ao mesmo grupo empresarial. Doutor, acho que a gente está no momento aqui, que o mais importante, que os aposentados, que são as verdadeiras vítimas, né, que são as vítimas desse esquema, querem saber, é de como elas vão conseguir esse dinheiro de volta. A gente falou aqui mais cedo no boletim, como o INSS e a AGU estão agindo, né, com essa coisa de notificação, 15 dias para o aposentado, 15 dias para a entidade dizer se manifestar e comprovar que aquela filiação foi autorizada ou não. Depois vai ter mais 15 dias para fazer o pagamento de uma guia de recolhimento para o INSS, que aí o INSS vai pegar esse dinheiro, né, partindo do pressuposto que as entidades vão pegar esse dinheiro e devolver para o aposentado que foi lesado. Mas, diante disso, já imaginando o que deve acontecer, né, muitas coisas serão judicializadas, e por isso a própria AGU já pediu bloqueio de 2,6 bilhões de reais, o que a gente quer saber é o seguinte, onde foi parar esse dinheiro, ou seja, para os órgãos que estão caçando esse dinheiro para devolver para os aposentados, e o senhor que fez essa apuração, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente, como é que foi esse caminho do dinheiro depois do desconto no contra-cheque do aposentado, até para que os órgãos consigam, né, de investigação agora consigam encontrá-lo e devolver para quem é de direito. Muito boa pergunta, Fábio, e na verdade esse deveria realmente ser a grande preocupação do Ministério Público e da Polícia Federal, que está fazendo um excelente trabalho, mas infelizmente a Polícia Federal não tem o tempo que eu tenho. Eu tenho 4 ou 5 casos, enquanto a Polícia Federal deve ter 400 casos. O fato é o seguinte, vamos lá, para onde foi parar esse dinheiro? Esse dinheiro foi parar para as lojas de Lamborghini, para a compra de mansões e tudo mais. O fato, na verdade, é o seguinte, é que como funciona esse sistema? São 2 núcleos. O núcleo número 1, que funciona em Brasília, que é com o lobista, que também foi descoberto por nós, que é o tal do careca do INSS, que é o nome dele até esqueci, porque a gente só fala sobre o apelido dele, mas é Antônio Carlos, que é o careca do INSS. Este é o núcleo número 1, que ele faz a ponte entre a corrupção dentro do INSS, pegando os dados, né, e repassando para as próprias empresas que ele tem, que são a maioria de papel, que são as empresas de telemarketing. Algumas elas existem, mas na verdade não funcionam da forma e não tem esse rendimento que eles falam em decisões e tudo mais. Nada disso. É só para simular uma certa legitimidade. Esse é o núcleo número 1. O núcleo número 2 funciona com a empresa, com o grupo do Maurício Camisotti, que é o grupo THG, que é o grupo que tem as seguradoras. Então, e que também gerencia as associações. Muito bem, então você tem 2 grupos, o grupo número 1 e o grupo número 2. Nenhum funciona sem o outro. Eu vou dar um exemplo, é como o Pablo Escobar. Pablo Escobar tinha cocaína, mas se ele não tivesse quem transportasse, a cocaína ficava tudo lá na Colômbia. Então ele precisava desses 2 grupos. O grupo número 1 que fazia, produzia, e o grupo número 2 que levava para os Estados Unidos, no caso. Muito bem. Nesse caso é a mesma coisa. O dinheiro, para onde foi parar? Muito bem, 27,5% para o careca do INSS, que praticamente comandava toda a operação de aquisição de dados irregulares do INSS, e o restante, que é 70 e poucos por cento, para o grupo da THG, que fornecia esses supostos pacotes de benefícios. Né? Eles se escondem, Maurício Camisotti, que é o capo de toda essa organização criminosa, ele se esconde no fato de que ele só é fornecedor de serviço, mas na verdade é ele e é o pessoal dele que administra todas as associações, certo? Vamos deixar bem claro que isso estava correndo tão bem, e graças muito ao Metrópole, evitou-se aí
de um acontecimento assim de Netflix, né? Eles estavam criando uma federação nacional que queriam agrupar 12, 13 associações. Quem? Maurício Camissotti e o Antônio Carlos Camilo Careca, do INSS, que inclusive já tinha até sua sede comprada em Brasília, e eles iriam ali fazer, com requintes de máfia, uma associação tão forte que a pretensão deles era indicar elementos para dentro do INSS e assim por diante. É o que eles fazem hoje, na verdade, né? Só que com muito mais poder. Isso foi evitado em função dessa enxurrada de notícias da farra do INSS que vocês deram causa e que depois as autoridades não tiveram outra a não ser investigar. A Polícia Federal hoje realmente faz um bom trabalho, tem equipamentos até muito melhores do que os meus, mas a questão é que nada que eles começaram a fazer não deixou de utilizar as nossas informações. E detalhe que é importantíssimo, você tem 37, se eu não me engano, associações. E essas associações, elas funcionam normalmente como laranjas, porque os beneficiários são as empresas que estão atrás. De todas essas 37, as únicas organizações que foram totalmente descobertas do número de 0 a 100 foram essas, foi a Ambec, a Umbrás e a CEBAP, onde você tem exatamente quem é o beneficiário. Porque se você pegar uma outra associação, que vocês inclusive comentam muito, ficam falando outras associações, vocês sempre param nas associações, param no presidente, que normalmente é um favelado, com todo respeito à favela, que normalmente é alguém que não tem a menor a condição financeira e que nem sabe o endereço e que nunca participou de uma ata. O que tem que ser feito, na verdade, é o mesmo trabalho que nós fizemos para essas 3 associações, certo? E encontrar quem são os beneficiários desses milhões que passaram por essas associações laranjas, sem fins lucrativos. Então, não sei se acabei respondendo sua pergunta, mas o dinheiro todo desses aposentados estão na mão desses 2 núcleos. O núcleo número 1 de Brasília, que é comandado pelo Careca, e o número 2, que é aqui, que é o grupo de Maurício Camissotti. Doutor Eli, o senhor abriu a entrevista falando sobre crédito consignado e é um assunto que eu também estava comentando com o Fábio aqui antes de nós 3 conversarmos. Podemos dizer aí com uma certa certeza que muito em breve o crédito consignado também vai ser alvo dessa operação? Mas com certeza, na verdade, o crédito consignado é que inaugurou esse modus operandi. Não foi isso aqui foi uma evolução encontrada por mentes criminosas de falar o seguinte: poxa vida, esse dinheiro não é de ninguém, ele está custodiado aí pelo INSS, como é que a gente consegue retirar esse dinheiro daí, simulando uma legitimidade? A gente só pode fazer isso através de uma associação. Inclusive, isso já é feito através do crédito consignado. Vamos deixar bem claro uma coisa, que não é que eles tiram no crédito consignado, não é que eles não oferecem o dinheiro, não. Eles colocam o dinheiro na conta do aposentado sem o aposentado pedir. É um crédito consignado compulsório. Quer dizer, nós estamos falando de pessoas que normalmente têm dívidas. No dia seguinte, olhando aquele saldo, ele vai lá e gasta R$1.000, ele já não tem mais como voltar para trás. Então, você imagina que milhões e milhões são emprestados com inadimplência zero. É o sonho de qualquer banqueiro no mundo. No mundo. É exatamente o quê? Emprestar dinheiro com inadimplência zero. Isso começou em 2008, no segundo mandato do presidente Lula. Isso começou ali. Tanto que, se vocês vão se recordar, que a presidente do Palmeiras, eu esqueci o nome dela agora, e o marido dela, que se não me engano era dono da Crefisa, a Leila. Eles ficaram milionários
fazendo exatamente isso, quando foram pegos e tiveram que pagar uma indenização, se eu não me engano, de 150 milhões, que na minha opinião, dessa vez, não deveria ser o INSS a devolver esse dinheiro, e sim esses empresários que estão por detrás, seguradoras importantes, sabe? Seguradoras, empresas que ficam, que parecem ser empresas idôneas e tudo mais, e que têm realmente um trabalho idôneo, um trabalho paralelamente idôneo, mas essa parte criminosa, ela é extremamente organizada, e essa é a dificuldade do Ministério Público. Por quê? Porque a dificuldade do Ministério Público, voltando ao crime que nós estamos falando hoje, mas que ele é exatamente o mesmo modus operandi do crédito consignado, a dificuldade é justamente o nexo causal entre quem fornece o produto e a associação. Porque quando chega no processo, a polícia faz todo esse negócio, mas quando chega no processo, os advogados, que normalmente são os melhores advogados, entre aspas, do Brasil, né, que defendem esses criminosos, eles vão lá e colocam dúvida em relação ao dolo da empresa que está fornecendo o serviço. Por quê? Porque eles não conseguem efetivamente a ligação entre a gerência da associação e a empresa beneficiária. Então, a empresa que, de fato, é beneficiária, ela fica aparentemente apenas como uma fornecedora de serviço. E é o favelado coitado, que preside a associação, que é o culpado. É assim que funciona. E todas, digo para vocês, todas as associações, fora a AMBEC, a Umbrás e a SEBAP, todas elas, o Ministério Público vai ter muita dificuldade em definir o dolo de quem realmente foi o beneficiário daquele desvio, colocando a culpa na associação, que na verdade é uma vítima. Fábio, pergunta para o doutor Eli? Achei importante o doutor ele explicar essa coisa do consignado, Neila, porque às vezes a gente uma distinção que existe entre esses dois golpes, né? A associação, essa entidade, vai lá e só saca o dinheiro, né? Ela vai lá, afilia e retira. No consignado, então, o doutor Eli estava explicando que às vezes o banco, a financeira, coloca o dinheiro na conta do aposentado e depois começa a descontar mensalidades ali, né? E, inclusive, a gente estava lendo ontem aqui na redação em São Paulo que uma auditoria da CGU, feita em 2023 sobre os consignados, e essa questão dos consignados, de fato, Neila, você disse também mais cedo, né? Ela é antiga, né? Esse período que o doutor Eli falou, 2008, foi o estímulo que o governo Lula lá atrás ofereceu para trazer mais dinheiro para movimentar a economia brasileira. Essas denúncias, reclamações relacionadas a consignado vêm há muitos e muitos anos, né? E esse relatório da CGU, a gente estava analisando ontem, mostra que, inclusive, eles estavam cobrando taxa de juros acima do teto, que para você operar o empréstimo consignado, que é um crédito seguro para o banco, né? O banco não vai ter inadimplência, porque ele vai lá e desconta direto da folha de pagamento da pessoa que tomou o empréstimo. Você tem que operar um certo limite de juros, né? Então, os juros é menor, por isso que as pessoas vão lá, e é menor porque o banco tem uma segurança de que aquele dinheiro vai ser pago todo mês. E eles estavam operando, inclusive, acima do teto de juros, isso que mostrou uma auditoria da CGU. E, de fato, acho que o caminho, a investigação da Polícia Federal vai chegar, porque, como disse o doutor Eli, e eu estava falando mais cedo também, os operadores são os mesmos, né? Nessa captura de dados, de como aparelhar os públicos, no caso ali o INSS, para conseguir aplicar esse tipo de golpe. Dinheiro. A gente pode dizer que o governo, que o INSS vai conseguir devolver esse dinheiro para os aposentados e pensionistas sem ter que tirar esse dinheiro dos cofres públicos? A pergunta é para mim, não, Fábio? Sim. Para o senhor, doutor Eli. Olha, veja bem, antes disso, Fábio, foi brilhante a sua colocação. E eu vou dizer mais que os crimes são muitos
e os prejuízos para a sociedade são enormes e que vão além dos aposentados. Eu vou dizer para você uma coisa, né? Nós temos 110 milhões de processos hoje no Brasil inteiro. Nós temos 14.400 juízes, perfeito? Nós temos uma qualidade de sentenças que, me desculpa, devem ser no nível das piores do sistema judiciário mundial. E não é por culpa do juiz, é porque, na verdade, são muitos processos para poucos juízes. Aí vem uma organização desgraçada dessa para roubar, não o INSS, roubar o aposentado, que é pior ainda. E quando você assalta um banco, você rouba o banqueiro. Quando você assalta o correntista, você está assaltando o correntista. No caso, esse crime que nós estamos falando agora é muito cruel, mas vamos lá, voltando. O fato é o seguinte, são outras situações reflexas que atingem a sociedade inteira. Como, por exemplo, o que eu acabei de falar, eles acumulam milhares e milhares e milhares de ações judiciais que poderiam estar dando lugar a litígios legítimos e necessários para que a gente possa ter uma qualidade melhor de uma sentença. Então, só uma AMBEC, simplesmente para satisfazer as necessidades, a ganância de um empresário como esse Maurício Camisó de sua organização criminosa, só a AMBEC são 50 mil processos. Significa, você imagina só, cada fase de um processo, entendeu? Que é um oficial de justiça que faz uma intimação e que tem a contestação. São 50 mil processos só de uma. Quando você junta as três, são quase 100 mil processos que estão no lugar de processos que deveriam estar sendo analisados com mais cautela, com mais tempo, com mais tranquilidade. Esse é um. Outro, o crime tributário, que é fenomenal. Por quê? Porque uma associação é uma entidade sem fins lucrativos. Então, se você, na verdade, usa a associação para que você obtenha aquele valor, e o valor ele vem para você, que não é uma associação, significa que você está cometendo um crime tributário contra o sistema tributário bilionário também, que também atinge toda a população. Então, são vários crimes, sem contar os crimes de falsidade ideológica, estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, mas o importante é que isso não atinge só o aposentado, atinge você, o Fábio, atinge todos, indiretamente. E isso precisava realmente acabar. E um detalhe importante é que essa historinha da carochinha de que um ministro ou então o presidente do INSS está investigando o quê? Se, na verdade, se o sistema dele aparece todo mês 400 mil pedidos de cancelamento, o que mais ele tem que investigar? Eu não estou entendendo, mas o que mais ele tem que investigar? É fato, 400 mil pedidos de cancelamentos por mês. Ele está investigando ainda para ver se realmente existe uma fraude. Isso é brincadeira. No fundo, estava todo mundo mamando, todo mundo ganhando. Esses empresários são especialistas nisso, de comprar essas pessoas que agora foram afastadas. Espero que essas que estão no lugar realmente coloquem as coisas no lugar. E que, na verdade, os aposentados definitivamente têm uma razão para acreditar que, pelo menos, a custódia do dinheiro deles no final da vida seja realmente feita de forma legítima. Porque se a gente roubar R$50, a gente vai para a cadeia. Mas uma entidade ali, um órgão governamental, que ela tem a obrigação de custodiar o dinheiro do cara, o dinheiro do aposentado, ele permite que o dinheiro seja roubado, porque sem a anuência dele, sem o conluio dele, isso jamais teria acontecido. É triste. E tem mais uma situação, me desculpem alongar, os bancos também são responsáveis, porque, veja, aí existe uma cadeia de responsabilidade onde todos parece que se juntaram num conluio para poder, no final, roubar esses bilhões.
né? Eles não veem o aposentado como um aposentado, eles veem os bilhões que eles podem tirar por mês, né? Então, por exemplo, o Bradesco deveria seguir o princípio da vigilância e não aceitar, por exemplo, descontos por intermédio da instituição do Bradesco sem uma prova. Uma prova, a real é essa, entendeu? E outra, a prova não tem que ser feita pelo aposentado. A prova tem que ser feita por quem está dizendo que, na verdade, ele assinou. Não é o aposentado que tem que dizer que não assinou. É eles que têm que dizer que o aposentado se filiou. E eles não têm essa prova. Doutor Eli, eu agradeço muito sua participação aqui no Boletim Metrópolis. Esse é um assunto que não vai acabar tão cedo, ainda vai ter muito desdobramento, tanto na política, quanto dentro do próprio INSS, quanto até mesmo na Polícia Federal, aí com a operação. E vamos ver se isso vai dar sentido, vai dar continuidade aí com o crédito consignado. Doutor Eli, muito obrigada pela participação com a gente. Se vocês continuarem, isso vai acontecer. Se vocês pararem, isso vai acontecer como sempre aconteceu aqui no Brasil. Nós não vamos parar. Não é, Fábio? Não vamos parar. Vamos continuar sim. Então vamos lá, podem contar comigo. Maravilha, obrigada. E Fábio, obrigada também, viu? Muito obrigada pela participação aí com a gente, Fábio. Eu que agradeço, Neila, e se você me permite, só para fazer um desfecho aqui da sua pergunta, porque o doutor Eli falou do componente jurídico ali, desse imbróglio todo, né, da morosidade da justiça, né, sobre o fato da gente ter que pagar no fim essa conta, né, o dinheiro público, é porque a gente vê o governo Lula muito pressionado para dar uma resposta rápida, né, para a sociedade, para devolver esse dinheiro para os aposentados, e eu senti isso já na semana passada, quando a ministra do Planejamento, Simone Tebet, já adiantou ali que, de fato, pode ser que uma parte dessa conta fique com a gente, fique com o governo, ou seja, para bancar, para devolver esse dinheiro, e depois a gente vai enfrentar essa batalha aí no campo jurídico aí que o doutor estava falando. Então, assim, eu estou vendo que como o governo está pressionado a dar uma resposta rápida, eu imagino que vai ter dinheiro público para cobrir esse rombo agora, no começo, né? E depois, lá na frente, a gente vai ver se eles vão conseguir vencer essas ações e se essa conta vai fechar, pegando o dinheiro de quem desviou e o dinheiro para quem teve o dinheiro roubado ou para nós que vamos cobrir esse buraco. Seguimos acompanhando. Obrigada aos dois. Excelente tarde. Obrigado.